Você se senta para estudar e, de repente, tudo ao redor parece mais interessante do que o livro aberto na sua frente. Uma notificação que nem é importante vira prioridade absoluta. Talvez você devesse só conferir rapidinho seu telefone. Só um vídeo curto, só um lanchinho, só ajustar a mesa, só levantar um pouco. E antes que perceba, está cogitando seriamente abandonar tudo para evitar fazer aquela revisão chata. Parece familiar? Claro que parece. Você não está sozinho. Na verdade, você está vivendo exatamente o que a maioria dos estudantes vive todos os dias. O conflito silencioso entre o querer aprender e o cérebro insistindo em fugir da menor faísca de esforço. A maioria das pessoas estuda de um jeito que parece certo, mas funciona errado. Passam horas relendo anotações, repetindo parágrafos, sublinhando tudo que vem, e no final, quando precisam lembrar, a mente parece um armário desorganizado onde nada está no lugar. Um caos. Mas e se por um momento você pudesse estudar mais rápido, lembrar de mais coisas e ainda ter tempo sobrando para assistir ao seu programa favorito sem culpa? E se existisse um método tão simples que quase ninguém usa justamente por ser simples demais? Tudo começa com uma verdade incômoda. O seu cérebro é preguiçoso. Não é culpa sua. O cérebro humano foi projetado para economizar energia, não para gastá-la focando em páginas infinitas. Então, quando você diz a si mesmo, vou estudar por 3 horas, seu cérebro já começa a se defender. Ele se esconde, resiste, empurra distrações na sua frente, porque 3 horas parecem uma eternidade. E pior, o famoso efeito da lei de Parkinson faz tudo ficar mais lento. Quanto mais tempo você dá para uma tarefa, mais ela se arrasta. O trabalho se expande para ocupar o tempo disponível. E quando você vê, 3 horas se passaram e você tem a sensação de que não aprendeu nada profundamente. É por isso que a solução parece quase boba, mas muda tudo. Em vez de prometer horas de estudo, prometa 20 minutos. Só isso. Vou estudar apenas 20 minutos. Seu cérebro relaxa, para de resistir. 20 minutos não parecem uma tortura medieval. E assim que você começa, algo mágico acontece. Você continua. Começa porque parece fácil. Continua porque finalmente entrou no ritmo. E esse é o verdadeiro segredo. O começo é o que define tudo. Mas aprender rápido exige outra habilidade, uma que Einstein defendia como o verdadeiro teste da compreensão. Se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque não entendeu de verdade. Ensinar é o método supremo de aprendizado. Então imagine que você precisa explicar um conceito difícil para uma criança de 5 anos. Nada de palavras complicadas, nada de frases compridas, nada de fórmulas jogadas sem sentido. Simplicidade total. E enquanto tenta esse exercício, observe onde você trava, onde tropeça, onde começa a gaguejar mentalmente. Esses pontos são exatamente o que você não entende tão bem quanto acha. É o mapa perfeito das suas brechas cognitivas. Depois, simplifique de novo e de novo. Quando você faz isso, algo fundamental muda. Você sai do modo decorar e entra no modo entender. E entender é a única forma real de fixar conhecimento. Mas há um terceiro erro que sabota quase todo estudante: reler anotações como se fosse isso que colocasse informação na memória. Reler dá uma sensação falsa de familiaridade. Parece que você sabe, mas não sabe. É o famoso "ah, isso eu lembro", que desaparece no instante em que você tenta explicar para alguém ou responder uma pergunta. O cérebro não memoriza por exposição, ele memoriza por esforço, por tentativa, por recuperação. É por isso que o método cientificamente mais eficaz para duplicar a retenção é a recuperação ativa. Feche o livro e tente lembrar o que acabou de ler. Escreva sem olhar. Explique em voz alta. Teste a si mesmo. Lembre que falhar faz parte do processo. Falhar é o aprendizado em ação. E, para manter foco, você já percebeu que seu cérebro milagrosamente se concentra quando um prazo está chegando? De repente, você vira um monge tibetano em estado de alerta absoluto. Isso acontece porque urgência cria foco, e é aí que o truque do cronômetro entra. Coloque 30 minutos no relógio. Estude como se fosse uma emergência. Dê tudo. Depois faça uma pausa de 5 minutos. Alongue-se, tome água, role o celular sem culpa. Isso funciona porque sessões curtas de estudo evitam o esgotamento e mantêm seu cérebro alerta, sabendo que uma pausa está perto. E isso impede você de cair naquele estado de olhar para as anotações sem realmente aprender.
Mas existe um detalhe ainda mais ignorado. Trabalhar mais duro não significa aprender melhor. Nem tudo que você estuda tem a mesma importância. A regra 80-20 muda completamente o jogo. 80% dos seus resultados virão de 20% do conteúdo. Então pare de gastar energia com detalhes irrelevantes e foque no que realmente cai na prova. Como saber? Veja provas anteriores, converse com professores, identifique padrões e, acima de tudo, comece pelo teste prático antes de estudar. Isso revela instantaneamente o que realmente importa, aquilo que você erra mais. É ali que você deve gastar 80% do seu tempo. É assim que alunos medianos viram alunos extraordinários. Até aqui parece bom, mas nada se compara à dica final, a mais ignorada, a mais poderosa, a que transforma a forma como seu cérebro realmente aprende. Porque você pode usar todos os métodos do mundo, mas se o seu cérebro não consegue processar as informações corretamente, tudo desaparece tão rápido quanto entrou. E esse é o grande erro que quase todos os estudantes cometem. Eles focam no estudo, mas ignoram o cérebro que faz o estudo acontecer. A verdade científica é que seu cérebro não guarda informações enquanto você estuda, ele guarda enquanto você dorme. A consolidação da memória acontece à noite, não na mesa de estudos. Virar à noite é um veneno disfarçado de produtividade. Você acha que está ganhando tempo, mas está anulando metade do que estudou. 7 a 8 horas de sono são tão importantes quanto o estudo em si. É durante o sono que o cérebro arquiva, organiza, limpa e transfere tudo para a memória de longo prazo. E não é só o sono. O exercício físico, até mesmo uma caminhada curta, turbina a memória de um jeito que parece magia. Aumenta o fluxo sanguíneo, a oxigenação, ativa áreas cerebrais responsáveis pelo armazenamento. Estudantes que combinam estudo, mais descanso e mais movimento simplesmente aprendem mais rápido. É como dar um upgrade silencioso no seu cérebro todos os dias. E quando você junta tudo, o truque dos 20 minutos, a explicação simples, a recuperação ativa, o cronômetro de foco, a regra 80-20, o sono e o exercício, você cria um sistema de aprendizado tão eficiente que parece trapaça. De repente, estudar não é mais tortura, é progresso real. Você aprende melhor, em menos tempo, com mais clareza. Você finalmente sai daquela sensação sufocante de correr sem sair do lugar. E no fim, o que sobra é simples. Estudar de forma inteligente nunca foi sobre esforço bruto, sempre foi sobre estratégia. Seu cérebro não quer trabalhar duro, mas ele ama trabalhar certo. E quando você entende isso, tudo muda. Quando você fizer tudo isso direito, não só vai aprender mais rápido, mas vai lembrar de tudo com mais facilidade, vai estudar menos horas, vai ter mais tempo livre, se sentir mais leve, mais capaz, mais confiante. E, finalmente, vai perceber que aprender não é um castigo, é uma habilidade, uma que ninguém te ensinou, mas que sempre esteve ao seu alcance. E agora você tem um método. Use, ajuste, repita e observe como tudo, absolutamente tudo, começa a mudar.